aí, galera, vocês me flagraram aí num momento de intimidade? Não, isso não pode não. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu iniciei propositalmente esse vídeo com um cortador de unhas, com um alicate, com uma pinça. Esses três mecanismos aí usados diariamente por nós, né? Eles têm uma coisa em comum com uma chave de fenda, com uma chave de boca ou de anel, com um alicate, com uma tesoura e ainda mais outros mecanismos usados na mecânica, como por exemplo uma chave de tirar a roda de carro, um carrinho de mão. O que é que essas coisas têm em comum e o que é que elas têm a ver com a aula de hoje? O tema da aula de hoje é torque. O que é torque? Na física, o torque também é chamado de momento, certo? E a gente vamos combinar aqui uma coisa, vamos chamar esse torque aqui, ó, também de momento, e na física, né, a gente vai chamar ela de M. Ok? Então esse torque, também chamado de momento, nós vamos conhecer para efeito de símbolo, né, na efeito de simbologia da física, como a letra M. Ok? Pessoal, o que é que essas coisas têm em comum e o que é que elas têm a ver com você, certo? Vamos logo para o que interessa. O torque, na realidade, ele é a utilização de uma força relacionada à distância. Montando aqui a equação, a gente tem aqui, ó, que o momento ou o torque, certo? Ele é igual à força em Newton, ok? Vezes a distância em metros. Sabe o que é que significa? Que quanto maior, né, a força, maior o momento. Também eu posso pensar assim: quanto maior a distância, maior o momento. Quer ver como eu tô certo? Eu trouxe aqui um martelo. Todo mundo sabe que essa partezinha do martelo aqui serve para arrancar prego. Se eu for tentar arrancar esse prego aqui usando minha mão, eu não vou conseguir. Ah, porra. Mas se eu usar esse bichinho aqui, ó, olha. O que foi feito aqui? O que foi feito aqui, pessoal? Eu aumentei a distância e aumentei o torque. Consequentemente, quando eu aumento a distância, né, aumentando o torque, é como se eu estivesse aumentando minha força. Aqui outro mecanismo de se aumentar o torque, né, a cabeça do martelo. Se eu for pregar essa coisa aqui com minha mão, não vai dar certo. Então o que é que eu uso? Ficou bem mais fácil, né não? Só um pouquinho mais para baixo. Aí, pronto, segurou. Não sei até quando. Ok? Então, pessoal, compreendido que seja torque e momento, né? Essas coisas aí têm em comum um pressuposto inventado lá no tempo de Arquimedes, que são as alavancas, ok? O objetivo da aula de hoje é a gente aprender que o torque, ele é a relação da força pela distância. Ah, professor, qual é a unidade do torque? Né? A unidade do torque é o seguinte: eu não sei se você já viu ou teve a possibilidade de ver uma chave, um torquímetro, né? Que é para medir o torque. A unidade do momento é o Newton metro, certo? Aqui em Potengi, minha cidade muito pequena, cerca de 11.000 habitantes, né? Muito pequeno. Aqui eu acho que tem duas chaves com torquímetro. Mas eu posso mostrar aqui para vocês na minha bicicleta onde tem essa unidade aqui, ó, Newton metros. Vamos lá ver? Então, pessoal, tá aí, ó. Aqui é o disco de freio de minha bicicleta. Ele tá dizendo que para
colocar esse disco, precisa de uma chave que aplique nesse mecanismo 40 Nm de torque. Aqui, pessoal, é o guidão de minha bicicleta. O guidão de minha bicicleta tem uns parafusos aqui, ó, que devem atender no máximo 5 Nm de torque. Então, pessoal, uma vez compreendido, né, a importância do torque nas nossas vidas, né, não é só em bicicleta não, moto também tem torquímetro, principalmente lá dentro das peças do motor. Tem parafusos que devem obedecer a uma especificação técnica de aperto, certo? E aí isso a gente chama de momento. Aí voltando à historiazinha lá dos tempos de Arquimedes, um cara desenvolveu um mecanismo muito simples, né, chamado alavanca. Esse dispositivo, vou colocar aqui um exemplo, certo? Então, suponha que aqui tenha um carro, esse carro muito pesado, ele está aqui atolado num buraco, sem conseguir sair. Aí vem um físico, pode ser eu, né? Aí diz, não, vamos inventar uma alavanca para levantar a roda traseira e ele vai conseguir sair. Como é essa alavanca? Essa alavanca tem um ponto fixo aqui, que pode ser uma pedra, e tem o braço, que pode ser uma vara. Aí o que acontece? A pessoa vem aqui, bota força aqui para baixo, né, ó, força para baixo, e o carro aqui ele sobe, né, facilitando a vida de todo mundo, ok? Pessoal, conhecida aí as alavancas, a gente respondendo a minha pergunta lá do começo, o que é que aquelas coisas têm em comum, né? Deixa eu aqui fazer, por exemplo. Vou fazer não, eles estão aqui, eu vou mostrar. Toda alavanca, toda alavanca tem, presta atenção, no alicate, o lugar onde se coloca a força, vamos chamar de força potente, ok? Força potente. O que é a força potente? É onde eu vou colocar a força com as mãos, certo? Eu vou ter uma parte fixa, olha só, a parte fixa, ó, ela não se move, a parte fixa. Nós vamos chamar essa parte fixa de pivô. E na alavanca a gente vai ter uma terceira força, né, a terceira classificação na realidade, que é aqui na ponta, né, a força, vamos chamar ela de força resistente. Ó, então eu aplico força aqui. O pivô ele não se move e a força resistente ele é para cumprir o objetivo da alavanca. Terceira parte das alavancas é a força resistente. Ok, pessoal? Onde é que está isso? Onde é que está essas três partes aqui na pinça agora? Ó? Vamos lá, onde é que está a força potente? Ó, a força potente está aqui, ó, no meio dela. O pivô, a parte que não se move, o pivô está aqui atrás. E a força resistente está aqui, ó. É a parte que vai prender no cabelo, certo? Nesse alicate aqui, ó, a força potente está aqui. Na parte que não se move está aqui. E a força resistente está aqui, certo? Aqui eu trouxe também uma tesoura, olha só. Ó, a força resistente, a força potente está aqui, ó. O pivô, parte não móvel, pivô, e a força resistente está aqui na lâmina. Ok, pessoal? Dá para compreender? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um carrinho de mão. Onde é que está a força potente dele? Tá aqui, onde a gente coloca a mão. Lá no eixo da roda tá o pivô, certo? E de lá para frente tá a força resistente, que é onde a gente vai ter que erguer os materiais, ok? Então, pessoal, uma vez compreendida o que seja uma alavanca, vamos lá para os tipos, né? Que são três tipos de alavanca conforme a posição desses
conforme a posição desses três bichinhos aqui, desses três componentes, certo? Vamos, para facilitar o aprendizado, vamos pensar numa coisa. Vamos classificar ela de acordo com o que está posicionado no meio, certo? Por exemplo, olha só. O que está posicionado no meio desse alicate? É a força potente? É a força resistente ou é o pivô? É o pivô, ó. O pivô está localizado no meio. Na pinça. O que é que está localizado no meio? O que é que está localizado no meio, na pinça? É a força potente. O pivô está bem aqui embaixo, certo? Ou bem aqui do lado. Deu para compreender, né? De acordo com o que está no meio, a gente vai classificar as alavancas. Primeiro tipo de alavanca, vamos lá, primeiro tipo, interfixa. Certo? O que é a interfixa? O pivô está no meio. Ok? Um exemplo, o pivô está no meio, tesoura. Outro tipo de alavanca, de acordo com o que está no meio, é a interpotente. Já dá para imaginar o que é que está no meio, né? O que é que está no meio dessa alavanca é a força potente. Vou botar aqui, força potente está no meio. Um exemplo tá aqui, a pinça. É um tipo de alavanca interpotente. E o último tipo, né, o que está no meio é a força resistente. Ela se chama interresistente. Óbvio, né? O que é que está no meio? É a força resistente. Ah, professor, o senhor nem trouxe um exemplo de uma alavanca que seja interresistente? Trouxe sim. Eu só vou buscar ali. Tá aqui, gente. Aqui é um espremedor de limão. Fui pegar lá na casa de minha mãe, viu? Não dá pra vocês verem aí porque eu vou editar o vídeo, né? Mas vamos aqui, ó. O pivô tá aqui, ó, a parte fixa tá aqui. A força potente tá aqui na ponta e no meio tá a força resistente. Então aqui é um tipo de alavanca interresistente. Então só para finalizar aqui, ó, vou pegar aqui os três tipos de alavanca para vocês. Ó, alavanca interpotente, alavanca interresistente, a alavanca interfixa, o alicate, e a alavanca interresistente. Ok, pessoal? Então a gente finaliza aqui a aula. Na próxima aula, né, a sequência desse vídeo, nós vamos estudar a lei das alavancas. Não perde!